Como é que foi teu primeiro dia de Acadepol? Eu fui punido. Pô, já começou punido, primeiro dia. Primeiro dia, Por quê, velho. cara? Primeiro dia. Tem café aí já? Já tem. Show. Na verdade é água mesmo. Não, é café, não, café, não, rapaziada. Tudo café, tudo café. É verdade aqui, ó. Não vou falar mentira aqui não. E aí, Fabiano, beleza? Tranquilo, cara? Certo. Então, Fabiano, você é escrivão de polícia, tá há quanto tempo na Polícia Civil? Concurso 2008, Academia 2010. Então, quase uns 10 anos. Quase 10 anos na polícia, cara. E o que tu fazia antes de ser policial? Professor e lutador de boxe, né? Não tinha muito a ver com o negócio. Mas... Tinha uma academia de artes marciais, né? É mesmo? Eu dava aula de boxe, participava de algumas competições amadoras, né? Nunca fui Sim. profissional. Só professor. Mas tu ainda é bom de briga? Treino até hoje. É? Nunca precisei sair na porrada na rua, mas eu acho que eu me garanto, cara. Se precisar, tamo aí, né, cara? Espero nunca precisar, mas eu acredito que eu aguento, sim. Tá, então tu fazia luta e dava aula, e como é que veio a ideia de ser policial? Tu já estudava pra concurso? Era um sonho de criança ou não? Sim, desde pequeno, na verdade. O meu pai era delegado, né? Aí eu cresci vendo essa parada toda, de como é que funcionava, investigação e tal. E eu era um moleque meio cagão, não sei se pode falar cagão. Claro, depois, claro, depois você corta. Pode falar, não tem problema. Coloca Aqui não tem censura. Coloca aquela tarja. Eu era um moleque meio cagão. Quando eu via assim meu pai atuando, sei lá, né, tomar um interrogatório, alguma coisa assim, que pegava às vezes na rua, às vezes estava eu e ele no horário de folga, catava. E era a polícia das antigas, né? Era outro nível de polícia. Nossa, eu ficava com medo, me cagando de medo e tal. Mas eu olhava aquilo e achava legal. E aí fui crescendo aos pouquinhos, né? Daí foi adquirindo coragem, Sim. né? E eu achei aquilo fantástico. Sempre tive uma certa, não é raiva, cara, mas assim, aquela vontade de acabar com sabe, bandidagem. A criminalidade. Me indignar com a criminalidade. Sim. Eu nunca gostei, sabe? Sim. Assim, ó, tipo, não que alguém goste, mas aquilo me incomodava mais do que o normal. Aí eu comecei a ver, pô, mas o que o meu pai fazia era legal. Né? E aí eu fui e tal. Quando chegou na época do vestibular, eu queria fazer engenharia. Sempre fui pro lado da engenharia, da matemática e tal, mas meu sonho era delegado. Né? Não passei. Até hoje não passei, mas entrei na polícia. E aí eu fiz faculdade de Direito pra poder fazer o concurso de delegado. Aí nessa história acabei passando, né? Terminei a faculdade e tal. Fiz o concurso de delegado, não passei. Mas quando eu estava estudando para delegado, acabou surgindo um concurso para escrivão. Aí fiz e acabei passando. Quanto tempo mais ou menos tu estudou pra conseguir ser aprovado? Cara, acho que foi na verdade assim, não foi muito não. Porque, pra ser bem sincero, eu sou meio vadio pra estudar. Sabe? Mas acho que deu uns 6 meses de cursinho, fazer um cursinho assim. Treinando forte? Eu estudava, daí naquele tempo eu estudei de verdade. Mais ou menos, como é que era a tua estratégia? Tu ia fazer o cursinho, ia pra aula... Como é que era em casa a tua estratégia de estudo? Sabia o que estudar? Não sabia. É isso que eu digo, cara. Era mais difícil. Eu sou muito vadio, velho, pra estudo. Sempre fui. Então, assim, eu chegava na aula do cursinho, era cursinho presencial. Quer dizer, tinha uma sala, mas a aula era transmitida de São Paulo. Eu ia lá no local e assistia a aula, tentava absorver o máximo durante a aula. Chegava em casa, eu esqueci. Eu não estudava nada em casa, não acompanhava, não ia atrás de livro. Por isso que eu não passei para delegado. Né? Porque exigia um pouco mais de dedicação. Claro. Né? E, na verdade, eu acho que até dei um tanto de sorte para conseguir passar, porque eu realmente estudei pouco. Né? Eu deveria ter estudado muito mais. Então, Fabiano, tu entrou na polícia em 2010 na Acadepol. Como é que foi teu primeiro dia de Acadepol? Eu fui punido. Pô, já começou punido, primeiro dia. Primeiro dia, Por velho. quê, cara? Primeiro dia. Eu cheguei, teve um problema nos peritos que iam fazer na parte física ali, que tinha que dar um certificado que eu podia entrar na Acadepol. Sim. Em Lages, precisava de 2 peritos, em Lages só tinha um. Os caras disseram, não, no dia da tua apresentação, você vai para Florianópolis, vai passar lá na perícia de Florianópolis e vai fazer ali, só o outro médico só vai assinar, já tá pronta a perícia. Vai demorar 5 minutos. Eu falei, não, beleza, vou mais cedo. Cheguei lá, tinha umas 3 pessoas esperando, daqui a pouco não veio o médico, demorou.
chegou até mais 2 depois de mim. Até que, enfim, chegou o médico, né, foi lá, assinou, deu mais uns problemas, demorou um pouco mais, mas assinou. Tava saindo, vi um cara ali aguardando, pô, cara, e pelo sotaque eu notei que era carioca, não era dali, nunca tinha pisado em Florianópolis. O cara sentou ali e, pô, o cara extremamente educado, a gente conversou antes, pô, gente boa pra caralho, sabia que ele ia pra Cadepol também, e ele tava ali esperando pra começar a perícia dele, no centro de Florianópolis, Cadepol, lá em Canasvieiras. Sim. Falei, cara, tu vai fazer isso ali ainda? Ah, não, vou fazer a perícia, daqui a pouco eu vou lá, cara, te encontro lá. O cara parceiraço. Falei, não, vou te esperar, vou te dar uma carona. Ele, não quero te atrasar, não. Falei, cara, tu tem noção de ônibus? Quanto é que tu... Porque ele era do Rio, ele não veio de carro. Não tem noção, né? Falei, não, cara, eu vou de ônibus. Falei, não, tu vai chegar amanhã lá, cara. Tu tem que pegar um ônibus, parar no terminal, trocar de ônibus pra chegar lá. Não, tu não vai chegar a tempo, eu vou te esperar. Esperei o cara, a gente se atrasou. Entramos na Cadepol, quando a gente entrou, o portão tinha fechado fazia 5 minutos, eu acho. Pedimos para abrir, abriram, a gente entrou lá. Entramos no auditório, todo mundo, professor dando a palestra inaugural, já parou e disse, anota o nome desses dois, já são os 2 primeiros que serão punidos aqui na nossa Cadepol. Meu Deus do céu. Sou amigo do cara até hoje, a gente criou uma amizade imensa, né? O Rocha trabalha no Carioca? Carioca, né? Trabalha ali em Jaraguá do Sul. Gente boníssima também. Bom, aí teve a primeira punição no primeiro dia de polícia, né? Pra já começar bem, se acostumando. E o que mudou na tua vida depois que entrou na polícia? Tu acha que mudou alguma coisa? Mudou muito. A tua forma de, quando sai de casa, a tua forma de ver a vida, enfim? Mudou em todos os aspectos. Mudou a parte de comportamento pessoal mesmo. Antes eu era muito mais... Eu acho que eu fiquei mais rude, assim, sabe? Um pouco mais seco. Antes não que eu não seja gente boa, por favor, eu sou gente boa. Sim, sim. Mas antes eu era mais solícito, eu acho, sabe? E aí depois, exatamente porque a gente vai pegando o lado ruim da sociedade. Nosso trabalho é com o lado ruim, né? A gente vai vendo tudo aquilo todo dia. Eu acho que é como se fosse comparar um médico que começa a usar luva em algumas situações, né? Vê uma situação ou outra que ele vê, pô, pode ser que tenha pode me contaminar, o cara vai lá e coloca luva, coloca uma máscara, porque ele vê aquilo todo dia. Nós é mais ou menos isso no comportamento social, a gente vê muita malandragem, vê isso, então de repente uma pessoa nova, nunca vi, chega para conversar, a gente primeiro até conhecer a pessoa, a gente fica analisando, fica avaliando. Mudou o comportamento de segurança, né? Então, tipo, tá andando na rua, a gente tá mais ligado. Chega num bar, a gente vai sentar mais no canto. Tu anda sempre armado? Sempre. Tu até comprou uma arma menor pra ficar velada, né? Consegue mostrar aí, pessoal? Ó, pessoal, tá fria a arma, tá? Não tem nada, mas é pequenininha. Pequenininha, ó. Tamanho da mão. 10 munições mais uma, né? 10 mais uma, é Sky. Essa é bem boa pra ficar... Velada, pra velada, né? Pra velada, perfeito. Tá E uma pergunta que muitas pessoas fazem. Escrivão é escravão? Ah, certeza. Certeza. Não, assim, não, é mesmo. É que o pessoal, em geral, a sociedade sempre acha os próprios problemas muito maiores do que os problemas dos outros. Então a carreira de escrivão tem os problemas? Tem. Sofre um pouco mais por ser o único dentro daquele setor, né? E acaba que toda a delegacia acaba passando por ali. Então vem muita coisa. Mas foi para isso que eu fiz o concurso. Passa pelo cartório policial. Sim, vai passar por ali. O escrivão toma ciência de praticamente tudo que está acontecendo na delegacia. Desde parte administrativa, criminal, tudo passa ali. Só que assim, é o meu trabalho, né, cara? Então assim, eu não reclamo muito não, sabe? Eu até brincadeira, o escrivão é escravão mesmo, sofre, mas... Cara, tem tanta profissão que sofre que eu não consigo enxergar o problema daquilo ali. Podia melhorar, claro que não podia. Não problematiza não. Isso, né? Não. Como alguns problematizam, tu é um cara que é o teu trabalho, tu tá sendo pago pra fazer isso. Exatamente. Tu quis estar ali, né? Ninguém tá forçando, fica aí, trabalha ali. Exatamente, foi uma coisa que eu escolhi. Se não quisesse, tinha continuado no box, né, cara? Então... E como é que é a escala do trabalho de escrivão e exatamente, mais ou menos, o teu trabalho, o que tu faz? Assim, ó, eu trabalho no plantão. Certo. Então a minha escala é 14h58, eu trabalho só à noite. Começa às 6 da tarde, vou até às 8 da manhã, viramos a noite ali fazendo todos os procedimentos de flagrante que acontecer na região. Mas a maioria dos escrivães não trabalha em plantão, trabalha no expediente.
Atualmente é da 1 às 7. Você já trabalhou no expediente? Já, muitos anos. Quais as tuas principais tarefas como escrivão? Cara, a gente faz toda a parte burocrática, né? Então chega uma prisão, pegou lá o cara em determinada situação criminal. Eu vou pegar e transformar aquilo no papel para explicar para o juiz que não estava no local, para ele entender o que aconteceu naquele dia, naquele momento. Então vai ter o depoimento que o delegado toma, a gente vai transformar aquilo no papel, repassar para o juiz, se tiver qualquer perícia a gente vai juntar, vai tirar ofícios para comprovar, digamos, que, sei lá, a droga é droga, que a arma é letal, que não é um airsoft, alguma coisa assim. Enfim, perícia em local de crime, tudo, a gente que vai fazer os pedidos, vai organizar para juntar todas as provas e transformar a situação fática, né, o real, num papel para entregar para o juiz e para o promotor, e eles entenderem o que aconteceu, como que aconteceu, enfim, e fazerem a denúncia se for o caso, promotor. É papel pra caramba, né? É bastante. Você diria que talvez uma das maiores qualidades de um escrivão seria a organização? Sem dúvida. Provavelmente. Se alguma coisa que tu perde lá dá um problemão, né? E escrivão acaba tomando, se algum dia alguém que vê o vídeo quiser fazer um concurso para escrivão, vai acabar acontecendo isso, é inevitável. Escrivão, depois de começar a trabalhar tanto tempo, por conta da organização, tá ali conversando, por exemplo, aqui contigo, e daqui a pouco olha e faz isso aqui. Ele quer que fique perfeito ali. Porque, não, ele é chato. Não, é porque quando chega as ocorrências, tá uma bagunça. E você tem que organizar e zerar tudo aquilo lá e deixar tudo redondinho. Então tu começa a ver que se você deixar as coisas bagunçadas, mesmo que seja em cima da mesa, ou no computador, se tiver bagunçado, tu vai demorar mais tempo para se achar. E aí tu vai perder tempo e tu não vai conseguir dar conta do trabalho. Então quando você começa a organizar, deixar tudo, pô, aqui é mais fácil, eu tô acostumado com tal coisa do meu lado esquerdo, tal coisa do meu lado direito, poxa, o cara faz sem nem olhar, entendeu? Computador, tu já digita aqui, já tá fazendo outra coisa, porque já tá tudo programado na tua cabeça. Por isso a necessidade de organização. Mas é inevitável, mesmo que a pessoa seja desorganizada, vai acabar acontecendo isso. Vai se forçar a se organizar porque se perde um objeto, uma droga, uma arma ali que está no procedimento, Nossa. Ou até uma oitiva às vezes, dá um problema, né? Já chegou a ter algum problema? Já uma vez estava num procedimento, um tráfico, e só que pegaram muita droga. Sei lá, não lembro quantos quilos de maconha, zeraram a casa do traficante, tudo, porque era tudo produto de crime. Sim. Tudo coisa de furto e tal, que o pessoal trocava por droga. Levaram todos os objetos para a delegacia, na época eu trabalhava em Lages. Cheio de aparelho, cheio de coisa, era para descarregar de ônibus, eles levaram um ônibus realmente, não sei porque foi ônibus, não uma van, mas enfim, levaram de ônibus, descarregaram tudo dentro da delegacia. No meio daquilo tudo, tinha uma pedrinha de crack, uma pedrinha de R$10 que se compra na rua, pequenininha. Só uma de crack, tudo o resto de maconha. Isso na apreensão, no local do crime. Na época tinha uma ficha que se preenchia da polícia militar, né? E a gente juntava nos procedimentos e tudo mais. No transporte de todos os objetos e drogas até o cartório, essa pedrinha sumiu, provavelmente foi esmagada no meio dos objetos. Isso que eu imagino, né? Claro. E aí, na hora de eu fazer a apreensão, porque embora tenha apreensão no BO que os agentes fazem, o escrivão, ele ratifica, ele faz um novo termo de apreensão. E aí eu fui fazendo a apreensão de tudo que me foi entregue. E essa pedra não estava ali. E aí chegou no Ministério Público, que é, né, que cuida ali da questão da polícia, e eles perguntaram, cadê a pedra? Na ficha da PM tem a pedra, no teu termo não tem a pedra. E aí? Fui lá, expliquei toda a situação. Olha, existe todo um caminho, essa pedra pode ser que tenha se perdido no local do crime, exatamente pelo volume de coisa que foi apreendido. Pode ter sido esmagada, pode ter caído na viatura da Polícia Militar, inclusive pode ter caído no transporte entre o comissariado e o cartório. Mas simplesmente aquela pedra sumiu. E eu respondi um processo por causa daquilo. Claro, foi absolvido exatamente porque foi visto, não tinha culpa nenhuma. O problema, de tanta coisa que teve, fuma. E tinha tanta droga, não foi tipo assim, nossa, Fabiano, tu estragou toda a investigação. Sim. E mesmo que tivesse estragado, não tinha sido eu. Porque não chegou em mim aquela pedra, né? Pra ver, voltando à questão da organização, naquele caso especificamente, eu peguei 2 mesas, coloquei todas as coisas de um lado. Aí, ter que fazer a apreensão do carregador. Então eu tirava daquela mesa e colocava nessa, tá feita a apreensão desse carregador. Agora da pistola, colocava nessa mesa a pistola. Então tudo que me foi apresentado, eu zerei a mesa
para deixar tudo na mesa 2. Então eu sei que eu aprendi tudo com cuidado, mas aquela pedra não foi apresentada para mim. Então assim, mas de alguma forma eu tinha que tentar descobrir, né? Não conseguiram achar, deu tudo certo no final, mas tem alguns problemas desse jeito. Tem. Vai responder, né? Vai ser absolvido, mas é chato responder. E às vezes nem é absolvido, né? O pessoal também pergunta muito, a galera que está estudando aí para ser escrivão e está interessado na carreira, é uma preocupação. Se escrivão pode participar de operação, isso também participa de investigação. Não só pode, como deve, né, cara? Eu acho que todo policial... Eu particularmente sou a favor de uma carreira única. Para que todos os policiais passem por todos os setores. Né? Então, eu acho que é a melhor coisa, cara. Tem que ser um policial completo. Tem que participar de plantão, tem que participar de expediente, tem que participar de investigação, cara, tudo. Tomada de depoimento, cara. Tu tem que estar ali junto. Eu sei, né? É o delegado, mas tu tem que estar ali junto. Às vezes uma conversa informal, tu descobre muita informação. E às vezes tem gente que se fecha dentro de um cartório e aí não fica sabendo como é que se faz isso e tal. Cara, eu tive anos trabalhando quase nisso. Eu trabalhava na Delegacia da Mulher, na época, cuidava de praticamente todos os crimes de estupro. E aí, como a Delegacia da Mulher é uma matéria mais limitada, a DIC de Lages me chamava. A gente tem uma operação contra a droga, contra isso, sei lá, mandado, vamos cumprir. E me chamavam sempre, porque sabia que eu participava, sempre eu gostava. E gosto, até hoje. Mesmo no plantão, às vezes da local de crime, saiu o delegado, vamos pra lá. Né, vamos lá ver o que aconteceu, tentar puxar informações. Uma dessas... Tu gosta de sair do cartório para fazer operação de investigação? Gosto. E não sou que nem aqueles que vão dizer, eu só gosto da rua, queria tanto estar na rua. Não, eu gosto do cartório. Mas eu gosto de sair também. Eu gosto de sair, gosto de pegar viatura. Cara, todo serviço de polícia pra mim é interessante. Eu não dizer quase todo. Eu não gosto de trânsito. não gosto de trabalhar no trânsito. Uma vez eu trabalhava na Delegacia da Mulher e teve um homicídio de um menor de idade dentro desses CASEP, Centro de Internação para Menores. Certo. Cada ano muda de nome, então. E uma pessoa sumiu, eram 5 dentro do quarto, uma pessoa sumiu que matou o cidadão lá. Todos eles condenados por homicídio. E aí, cara, tenta conversar, busca, né, tenta descobrir alguma informação para já agilizar a questão da investigação. O álibi de 2 deles era que estavam jogando xadrez. E eu meio que duvidei que os caras sabiam jogar xadrez. Só um assumiu a bronca? Só um assumiu. Tinha 5. É muito normal, isso acontece muito. Sim. Qualquer homicídio, a pessoa tomou facada na frente, atrás, em todo lugar e dizem que só foi um. É normal. Geralmente é o menor de idade ainda. E geralmente é o menor de idade. Naquele caso era o menor. É o que acontece. Mas e aí, o rapaz, as pessoas que disseram que não participaram do crime, disseram que estavam jogando xadrez. Jogando xadrez. No mesmo quarto, num outro local ali, jogando xadrez. E não viram quando o coleguinha matou o outro coleguinha. Nunca vi, né? Não, né? Ninguém nota. A pessoa sendo estrangulada, ninguém nota. Mas tá bom, fui lá, comecei a conversar, falei, eu tava jogando xadrez, busquei algumas informações sobre xadrez, imagens e tal. Falei, cara, o que tu tá vendo aqui e tal? Eles sabiam mexer as pedras. Não sabiam jogar muito bem, porque, por exemplo, a situação lá era de checkmate, já tinha acabado a partida. Eles não conseguiam nem identificar isso. Mas sabiam mexer as pedras. Beleza, não prova nada ainda. O último caso, assim, já tava pra liberar todo mundo. Sabe assim, quando vem um negócio, eu chamei um deles, vem cá, senta aqui. Que cor de pedra que você estava jogando, velho? Como é que é? Que cor de pedra? Tu sabe que tem 2, né? Tem branco e preto. Tem que estar jogando com uma delas só, tu não pode jogar com as 2. Qual que você estava jogando? Preto. Tá bom, tá jogando com a pedra preta. Quem que estava ganhando a partida? Eu tava perdendo. Tava perdendo, tava no final da partida? Tava no final. Tá bom, então tá bom. Senta lá, chama um amiguinho aqui, vem cá, chamei o outro, senta aqui, parceiro. 2 perguntas rapidinho. Que cor de pedra que você estava jogando? Cara, na hora, preta. Opa, preta, legal. E aí, quem estava ganhando a partida? Ele não tinha acabado de começar. Tava no início, empatado. Pô, legal. Aí pegamos a mentira ali, da mentira foi, descobrimos realmente. Tinha mais participantes do homicídio, conseguimos daí a condenação, né, de As investigações, muitas vezes, as contradições, às vezes é bom deixar eles mentirem, porque eles caem em contradição entre eles, e aí leva a gente para descobrir as autorias. Exatamente. Não, por isso que eu digo, todo mundo tem que passar por isso. Você tem que saber como é que funciona a polícia. Porque tem muita gente que faz concurso para a polícia, tipo, porque o salário talvez seja bom, eu nem acho tão bom assim, mas
talvez seja bom para a pessoa comparando com outra profissão. Quer ser funcionário público, estabilidade. Exatamente. E aí chega num setor como a polícia. E a polícia, você tem que ter o interesse, você tem que estar focado naquilo ali. Se você está sendo polícia porque passou num concurso, você vai ser um péssimo profissional, você não vai gostar daquilo, você vai ter medo daquilo. Então, se você não tiver com vontade de trabalhar, com vontade de aprender, descobrir, investigar, e vai ter que lidar com... muita parte é uma... Chato, por exemplo, baixa. Eu odeio ter que levar preso no médico, IML, para antes ir pro presídio. Mas tem que fazer. Tem que fazer. A gente faz. A gente faz. Não, e isso quando você não pega, né? Porque às vezes a gente pega de plantão, tá lá o preso, né? Desculpa o termo, o preso tá cagado. E vai fedendo tudo. E a gente carrega. Tá sangrando, te ataca, tu tem que usar força, tem que segurar o cara. Te ameaça. Quantas vezes tu deve ter sido ameaçado? Eu já perdi as contas. Sim. Quer dizer, não, eu vou sair daqui, eu sei onde é que você mora, eu vou te caçar, eu vou te matar. Eu falei, beleza, brother. Quer meu nome? Então assim, quer meu nome, pega e me procura depois. O policial se abalar muito por isso, cada vez que acontecer, não vai trabalhar. Não vai. Ficar com medo de trabalhar e tem gente que tem medo de trabalhar. Sim, e muita. Isso que eu digo. Se não for vocacionado para ser policial, não adianta. Eu sei que polícia agora está virando carreira jurídica, acho que tem que virar também, a gente trabalha muito com direito. Mas além disso, a polícia tem que ver que é carreira policial. É diferenciado. Sei que tem várias profissões que também são, mas a polícia é uma delas. Sabe? A pessoa tem que ser vocacionada, tem que gostar daquilo. Se não pensa em lidar, em ter que lidar com aquilo tudo, se tem medo, alguma coisa assim, não vai conseguir trabalhar. Sabe? É na rua, é cara grande... Não preciso nem contar a história, mas para resumir, teve uma vez que tive que enfrentar 20, cara, sozinho. Eram uns 20 caras e ganhei tudo na conversa. Tava armado, mas a arma não ia derrubar 20. Não. Realmente, muitas vezes a gente resolve as confusões, as tretas, como se fala, no papo. Sim. A conversa mesmo, até com preso, às vezes tu tá levando mais, tem mais preso que policial para levar para um lugar. Você no papo fala, galera, vocês têm duas opções. Colaborar e na boa, a gente vai tranquilo, vocês não incomodem a gente, não incomoda vocês. E tem a opção, se vocês começarem a encher o saco, o tratamento vai ser de outra maneira. Claro. Aí não, vai ser tudo tranquilo. Então tá, papo de homem aqui, fechado, vai ser tranquilo. Conforme a atitude da pessoa, né? Uma vez eu trabalhava em Balneário Camboriú na época, passando perto da cela. Nem tava indo para a cela, só passei. Escutei um preso falando pro outro. As palavras eram essas mesmo. Faz isso não, negão, faz isso não, para. Pensei, cara, o cara tá atacando o outro. Entrei na cela, o cara tava tentando se matar. Ele conseguiu passar na revista com uma pontinha de uma gilete. Caraca. E ele começou a cortar os pulsos. Coitado, na verdade ele tinha se ferrado a vida inteira. Mas naquele momento eu tinha que parar ele. Não ia deixar o cara se matar na minha frente. Cheguei, mandei todo mundo pra parede, ficou só ele e a gente teve que realmente lutar por aquela ponta de gilete. E o que eu consegui foi imobilizar ele, mas não estava conseguindo tirar a gilete e segurar ele ao mesmo tempo. Aí, por sorte, chegou uma colega, e aí ela me ajudou, segurou um dos braços dele, daí eu consegui tirar. E assim, e o cara estava tão desesperado que a gente teve que algemar ele para trás e prender a algema na parede. Para ele não se matar. Para ele ficar aqui, para ele não se matar. Então assim, conforme o comportamento de cada preso, infelizmente a gente tem que tomar uma medida de proteção, por exemplo, nesse caso, para proteção dele. Senão ele ia se matar. Ele falou pra mim, enfim, coitado, ele realmente tinha se ferrado a vida inteira, já estava acabado na droga, ele disse que não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Tinha por que viver. Ele não tinha por que viver. Aí a gente tentou ajudar, achamos lá casa de passagem para tentar ajudar, não sei se foi efetiva a ajuda, mas a gente tentou. O que a gente pôde fazer, eu e os colegas do plantão naquele dia, a gente tentou. Já emendando esse assunto, já teve algum caso que te abalou na polícia? Cara, teve 2 casos assim. O primeiro deles foi um dos primeiros que eu peguei de estupro. E eu sentei, a vítima era uma menina de 13 anos com deficiência mental. Assim, a cabeça dela era de uma criança de uns 5. Sim. Pequenininha. Não tinha o corpo desenvolvido para que alguém pudesse dizer, mas olha só, ela se desenvolveu muito cedo. Não tinha. Ela tinha um corpo de criança. E o padrasto, se eu não me engano, o padrasto era acusado de ter praticado sexo com ela, né, e tal. Ele sentou na minha frente, e aí naquele dia eu fui conversar com ele. Perguntei pra ele, cheguei lá, levei ele na delegacia, perguntei, cara, olha só, tá sendo acusado de ter praticado sexo com a tua enteada. Ele olhou pra mim, se ajeitou na cadeira, cruzou o braço,
E nas palavras dele, ele falou assim, comi porque ela me provocava. Porra. Eu falei, cara, eu tinha acabado de sair do boxe, cara, fazia pouco tempo. Sabe, assim, ó, o normal. Você vendo, eu tinha conversado com a menina no dia anterior. Enquanto eu conversava com a mãe dela, ela ficava brincando de aviãozinho em volta da gente, cara. Uma criança, um anjinho, assim, não tinha nada, cara, não tinha nada que pudesse aflorar um sentimento, um desejo sexual. Nada. E o cara veio me falar um negócio desse comigo porque ela me provocava. Aí pensar naquela criancinha sofrendo aquilo, cara. Te juro, cara, a mão chegou a fechar, tá ligado? Eu olhava o cara e falei, não, respira, não posso sair dali e tal. Fui lá, conversei com o delegado, me acalmei, voltamos, tomamos o depoimento do cara e a gente colocou no papel exatamente o que ele falou. Exatamente nas palavras do cara. Comi mesmo, ela que me provocava, era assim. Sabia, por exemplo, ele sabia que ela tinha uma deficiência mental. Só que é claro que ele não falava dessa forma. Ele falou, não, essa guria aí é retardada, não tem problema, não sei o quê. O cara tinha ciência de tudo isso, cara. E ainda assim se aproveitou da menina. A gente colocou no papel exatamente o que ele falou. E nas palavras dele, entregamos o papel pra ele, ele assinou, ele leu tudo, falou, perfeito, é isso mesmo. Assinou, acabou condenado. Acabou condenado pelas palavras dele. Situações assim pulsa, né, cara? Nossa, demais. Eu passei por isso também, ver uma vítima de estupro, também já adulta, mulher violentada, machucada, e tu olha aquilo, a primeira coisa que vem em mente é matar o cara que fez isso. A vontade que tem lá matar, mas antes de matar, né, encher de porrada, tu jamais, enfim, faz um filme na tua cabeça, aí tu respira e tá, vamos fazer o trabalho que é pra fazer. Mas é difícil, tem que ter controle emocional, né? É que nem eu sempre digo, às vezes o pessoal que às vezes está começando na Cadepol, vem fazer estágio, né, com a gente, eu falo assim, olha, a nossa função, infelizmente, mas a realidade é essa, a nossa função não é fazer justiça, nossa função é cumprir a lei. Nem sempre a lei é justa. Muitas vezes o cara vai ser solto logo em seguida, sendo culpado, tendo feito um monte de coisa, estragado a vida de alguém. Mas a nossa função é cumprir a lei. Né? A justiça, infelizmente, não cabe a nós. Se a gente passar do ponto da lei e a gente começar a pensar que somos justiceiros, aí a gente já está pegando o papel do juiz, o papel, enfim, de promotor, a gente é promotor, acusador, tudo, e carrasco até, dependendo de policiais aí. Então a gente tem que tomar cuidado para não passar para ilegalidade. Quando a gente quer fazer justiça... a vida da gente. Né? Sim, vai você perder emprego, vai você perder liberdade por causa disso. E na verdade, se você faz isso, não espere também que a sociedade vai apoiar. Né? Então a gente tem que sempre estar preparado para fazer cumprir a lei. E se a sociedade não está feliz com o que a lei mandou, que foi exatamente o que a gente cumpriu, aí sim cabe o papel de cidadão de ir atrás do legislativo, mudar a lei, deixar mais dura, ou enfim, o que for necessário. E aí sim a gente vai poder cumprir a lei de acordo com a nova lei, né? com o novo entendimento. E aí sim, a gente vai conseguir fazer um trabalho melhor, chegar mais próximo da justiça. Mais amparo jurídico, né? Sim. Legislativo a gente conseguiria fazer um trabalho bem melhor, com certeza. Mas a gente passa muita raiva na polícia por causa dessas injustiças, assim. Já tive alguns... Aconteceu comigo, eu prendi o cara, aí deu um tempinho, uns 2 meses, eu fui levar outro cara no presídio, e tava o cara que eu prendi saindo, e ele tinha feito o crime, tinha matado o cara, eu sabia disso, mas por alguma coisa no meio do processo ali, foi até uma perda de prazo lá, mas não era nem com a delegacia, foi solto. E dá raiva, mas a gente tem que conviver com isso, né? Teve uma vez, eu tava de folga, nessa questão de justiça e legalidade, né? Eu tava de folga comendo açaí. Bermuda de surf, chinelo de dedo, camiseta. E o meu irmão era adolescente, estava junto comigo. Daqui a pouco passou um cara correndo atrás de mim, pessoal gritando, em Florianópolis isso. Gritando, pega ladrão, pega ladrão. Fui olhar, abordar o cara na esquina e começar. Muito pau. População. Cara, uma galera, tinha, sei lá, devia ter uns 30 ali batendo no cara. Nesse tempinho, deu 10 segundos, cara, já tinham arrancado 2 dentes do cara na porrada. Que foi o tempo de eu avisar pro meu irmão, fica aqui, não te mexe. Saí, fui lá, me identifiquei, policial, catei o cara, coloquei na parede, fui pra parede pra ninguém tá atrás de mim, não acabar cercado. Falei, o cara tá preso,
a situação acabou, fica aqui vítima, testemunha, o resto, pessoal, pode ir, vão curtir praia, vão fazer qualquer coisa. O cara falou que curtir praia, que sair daqui não, ninguém vai sair daqui não, a gente vai pegar o cara. Eu falei, não vamos pegar, o cara tá preso. Eu falei, e aí, polícia, vai defender bandido? Eu falei, cara, não tô defendendo ninguém, o cara tá preso, e daqui é cadeia, mas não vão pegar o cara hoje. E eles vieram pra cima. Eu tive que sacar a arma. Não cheguei a apontar pra ninguém. Por sorte, a hora que eles vieram, eu dei o passo pra trás, saquei a arma aqui. Eles viram que eu tava armado e recuaram. E aí a gente conseguiu, levou o cara pra delegacia. Foi feito todo o procedimento, ele foi pro presídio, enfim. Mas assim, uma questão de... Ah, mas era justo? Cara, não sei se era justo ele apanhar ou não. Mas a lei manda que eu tenho que prender o cara. Não ficar lá assistindo a população, sei lá, se iam matar, linchar, o que iam fazer com o cara... Mas a lei é essa e a gente tem que cumprir e a sociedade tem que entender isso ali também, cara. Porque quando é pros outros, aí pede, não, pô, polícia, tu foi muito leve, pô, defendeu o bandido. Mas de repente, quando o bandido ali, que aquele caso nem tava tão claro assim, mas depois a gente descobriu que era mesmo. Mas às vezes se foi confundido com alguém e é o filho de alguém, aí vem a violência policial, não sei o que. Então assim, eu pô, todo mundo que eu conheço aqui se pauta pela lei. É isso, é a lei, a gente vai cumprir. Somos pagos para isso. Exatamente, somos pagos para isso. Então, Fabiano, legal demais. Tem algum recado aí para dar pra galera que tá estudando pro cara, quer entrar na carreira policial? O que eu policial? posso dizer é que vale a pena, cara. Eu sou apaixonado pela polícia, gosto muito do que eu faço. Tá? Nem sei se eu vou ainda voltar naquele meu sonho de estudar para passar para delegado e tal. Tô trabalhando onde eu quero, onde eu gosto, no sistema que eu gosto, no plantão. Então, assim, se a pessoa se sente vocacionada, né, gosta da ideia, que faça, cara, vale a pena. Assim, é uma satisfação pessoal, não só profissional, uma satisfação pessoal trabalhar na polícia, cara. Show de bola. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Esse foi o Escrivão Fabiano. Pessoal, aí se inscreve no canal, dá like no vídeo e segue ele nas redes sociais, beleza? Um abraço, tchau, tchau.